Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre celebração no Caribe, né? Então, existem 4 possibilidades para celebrar o seu casamento no Caribe e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira opção é a celebração pelo profissional que os hotéis oferecem. Então, a maioria dos casamentos no Caribe acontecem nos hotéis e esses hotéis já têm uma estrutura montada e já tem um profissional que ele faz as celebrações lá todos os dias. É importante, muito importante ressaltar que esse profissional ele vai fazer a cerimônia em inglês ou espanhol, né? Às vezes puxado um pouquinho para o portunhol, mas normalmente é nesses idiomas. Esse profissional não é um profissional normalmente que fala português. Uma segunda opção é contratar um profissional brasileiro que reside no destino. Temos algumas indicações para os nossos casais de profissionais brasileiros que consegue fazer essa cerimônia em português. Um ponto importante, ela precisa ser reservada com antecedência, né? Porque esse profissional tem que ter disponibilidade para o seu dia e ele tem um custo a mais, né? Ele tem um custo, ele não está incluso dentro dos programas dos hotéis. Você tem que pagar esse profissional à parte. A terceira opção, muitos casais também usam, é levar o celebrante do Brasil. Né? Então, existem várias pessoas que podem celebrar o casamento, que já fazem isso habitualmente no Brasil, e às vezes tem os noivos que já se identificam com aquela forma que aquele celebrante celebra. Então, ele contrata esse celebrante aqui no Brasil e leva para o destino para poder fazer a sua cerimônia. E aí, a quarta opção aí, que tem sido muito tendência, já tem alguns anos aí que os noivos têm buscado fazer nesse formato, que é chamar um amigo ou chamar um parente, alguém próximo que vai na viagem para celebrar o seu casamento. Então, assim, isso tem se tornado cada vez mais comum. A gente teve essa experiência direta aqui, né? Nós com um profissional que trabalha aqui com a gente, que vocês vão conhecer agora, ele está na plateia. Vem aqui, Leandro. Oi, gente, tudo bom? Palmas aí para mim. Ele vai dar o depoimento dele. O Leandro celebrou o casamento da irmã dele. E aí, Sim. Como que foi, Leandro? Bom, vamos lá, esse de frente com o Henrico. Foi uma experiência muito legal. Quando eu recebi o convite, eu fiquei bem feliz, bem honrado de participar de maneira diferente da cerimônia da minha irmã, né? Eu já seria o padrinho, mas ela me convidou, né? O casal me convidou ali para fazer a celebração. Então foi algo diferente, especial, enfim, inovador para mim também. Bem mágico, né? Sim. E deu frio na barriga de fazer o... Sim, com certeza, porque na verdade eu tô sempre do outro lado da moeda, né? Então a gente tá sempre fazendo os casamentos, né? Eu nunca me vi ali naquela posição de celebrar o casamento e existia um frio na barriga bem grande, com certeza. E como, até pra noiva que vai chamar um amigo, como é a preparação para fazer o casamento e quanto tempo antes ela te chamou? Ela me chamou assim que eles realmente anunciaram que fariam um casamento no Destination Wedding, que foi 1 ano e meio antes, então já veio ali uma caixinha com uma frase, um significado todo ali que foi bem legal. E aí o anúncio ali de ser padrinho e além de padrinho, o celebrante do casamento, né? E ela já tinha certeza naquela época que seria uma super decisão assertiva, porque foi maravilhoso, eu fiz uma cerimônia aqui super linda. Acho que vocês vão ver, o PH vai dar um jeito de colocar trechos aí para vocês verem. Então ela já sabia que seria algo, né? Então, uma super dica que eu dou para quem receber um convite desse ou para a noiva que tiver em dúvida em relação a convidar alguém ou não, é que sim, faça isso, porque a pessoa não vai se sentir constrangida ou inibida. Não, pelo contrário, eu fiquei com frio na barriga, mas foi uma honra muito grande e eu me preparei ali buscando pontos da história do casal, né? Então, eu citei ali sobre a primeira vez que o Fagner, né, o meu cunhado, foi em casa, né, e o desespero que foi aquela situação para mim, porque nós éramos adolescentes. E muita gente que estava lá na cerimônia, eu contei histórias que as pessoas não sabiam ou que as pessoas também sabiam e tinham participado daquelas histórias. Então a cerimônia ficou algo muito nosso ali, um envolvimento muito grande. E o muito legal de ter uma pessoa próxima é que os noivos não sabem o que ele vai falar, não, né? Então ele tem a história toda ali e surpreende, inclusive, o casal. Porque eu falei umas coisas que eu também seria excluído, eu acho, da cerimônia. Porque você tem que falar coisas engraçadas do casal, enfim, falei da minha irmã, coisas de perrengue. Eu sou irmão dela, né, gente? Não tem jeito.
Estávamos eu, Camila e ele na sala. Os meus pais ainda não haviam chegado e éramos adolescentes, então fiquei pensando, a Camila tem que dispensar esse cara logo daqui, antes que os meus pais cheguem. Mas ela já tinha armado tudo, como sempre. Só não tinha me avisado. Você tem o dom de encantar as pessoas. Como diz Nando Reis, na sua música All Star, estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Então, realmente, eu entendo o porquê a Camila se apaixonou por você. Mas foi assim, de forma... As pessoas deram risada, as pessoas se emocionaram e foi muito divertido, assim, foi muito bacana. Então, se vocês pensarem em alguém que estão entre os convidados aí, é bem interessante. Aqui no final do vídeo, em sugestões, vai ficar o vídeo que o Leandro celebrou, né? Que um vídeo, na verdade, de um bônus da nossa websérie e que tem aí uns 3 minutos da celebração do dia do casamento da Camila e do Fagner, que foi uma homenagem que aconteceu nessa cerimônia, então vejam aí, é uma história super legal. É isso aí, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, muita informação sobre casamento no Caribe, tá? E até mais. Até a próxima, gente.